Já pensou a tua reserva de emergência te dando um lucro entre R$ 1.800 e R$ 3.200 em poucos meses? Parece bom demais para ser verdade? Calma, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre a estratégia que eu batizei Renda de Emergência Acelerada. E eu não estou convencido que esse é o melhor nome, até eu gostaria de saber se vocês estão se sentindo criativos, querem deixar sugestões no final do vídeo para o nome dessa estratégia. Eu vou ficar muito interessado em ler as sugestões de vocês. Quero ver como é que está a criatividade de vocês. E quem me conhece, quem me acompanha aqui já há mais tempo, já sabe que eu não prometo nada milagroso. Então logo de cara eu vou te falar duas limitações dessa estratégia. Primeiro, tu não pode fazer essa estratégia a todo momento. Tem algumas condições, são em alguns momentos por ano que tu pode fazer ela. E segundo, tem um certo limite máximo de caixa que tu pode aplicar ela. Eu vou mostrar aqui com dados reais uma operação que tu poderia ter um retorno em torno de 12,47% ou 24,95% em poucos meses. Mas digamos que a tua reserva de emergência fosse muito grande, tipo uns 40 mil ou mais, tu não poderia ter esse retorno sobre toda a tua reserva. Eu acho que mais ou menos o limite por operação de caixa que tu pode aplicar nesse tipo de estratégia é em torno de uns 30 mil reais. Ah, Felipe, mas a minha reserva é muito menor do que isso. Calma que tu pode aplicar os mesmos passos de forma proporcional para fazer de acordo com o tamanho que a tua reserva de emergência está hoje. E eu vou mostrar algumas simulações com dados reais para vocês entenderem na prática como que varia a quantidade de dinheiro necessário para fazer essa operação. E a gente já falou bastante sobre reserva de emergência aqui no início desse vídeo, mas talvez tenha alguém aí que não saiba o que é essa reserva de emergência. Então, nós precisamos cobrir esse conhecimento de forma bem rápida. Basicamente, o passo 1 da tua jornada de investimentos é montar essa tua reserva de emergência, que ela tem que estar em um local seguro e um local que tu possa sacar a qualquer momento. Mas aí tu deve estar se perguntando: Felipe, mas qual o valor dessa reserva? Qual o tamanho que essa reserva tem que ter? Isso é muito pessoal, varia muito. A maioria das pessoas se sente confortável tendo entre 3 e 12 meses o valor do seu custo de vida mensal. Então vamos dizer que tu gaste por mês 3 mil reais e tu queira ter uma reserva de 3 meses, tu tem que ter uma reserva de emergência de 9 mil reais. E essa reserva é para justamente tu usar naqueles momentos que acontecem alguns imprevistos que a gente já previsivelmente sabe que vão acontecer, como eventualmente algum problema de saúde teu ou de algum familiar, um acidente de carro, daqui a pouco algum imposto. E também essa reserva pode vir a ser utilizada para aproveitar oportunidades, como eu vou mostrar aqui. Mas a função da reserva de emergência não é te deixar rico. Para isso nós temos outros investimentos que fazem esse papel. Mas se a gente puder dar uma apimentada nessa reserva de emergência, sem fazer nada mirabolante, eu acho que vale muito a pena tu entender essa operação. Ah, e só para avisar, tem gente que gosta de ser mais conservador e em vez de usar o valor das despesas para calcular o tamanho da reserva de emergência, usa o valor da sua receita mensal, o que geralmente deve ser maior do que as suas despesas, né? E aí isso faz com que o tamanho da reserva da pessoa tenha que ser um pouco maior do que se ela usasse o valor de referência às despesas. E na hora de definir o tamanho dessa reserva, eu acho que tu tem que olhar para dois pontos. Primeiro, quão estável é a renda do teu trabalho? O risco de demissão do teu trabalho, ele é alto? E se daqui a pouco se tu ficar doente, tiver um acidente, tu vai continuar recebendo? Ou tu trabalha no tipo de profissão que se tu não trabalhar, tu não recebe nada? E o segundo ponto que tu tem que analisar é qual o teu nível de responsabilidade. Essa reserva é só para o teu sustento? Ou daqui a pouco tu pode ser chamado para ter que arcar com as emergências de outras pessoas da tua família. Então com esses dois pontos tu pode ter um ponto de partida de quão grande deve ser a tua reserva. E no ponto 1 também em relação à renda, também é um fator muito importante saber se a tua renda ela é fixa, é um salário, ou é variável. Tu daqui a pouco é dono de um negócio ou tu é um trabalhador autônomo. Então geralmente nesses dois últimos casos é aconselhável que a tua reserva de emergência seja um pouco maior. Bom, mas eu sei que a maioria de vocês não entrou aqui para ver conceitos de como é feita uma reserva de emergência, mas sim para aprender essa estratégia que eu chamei de reserva de emergência acelerada. Eu vou te mostrar aqui agora na prática com dados reais. A estratégia é bem simples e basicamente ela consiste em combinar a tua reserva de emergência com operações com milhas aéreas. Ah, Felipe, mas eu não entendo nada de milhas aéreas, isso é muito complicado. Calma, aquela frase que diz que o conhecimento é o que paga os melhores juros realmente é verdade. Eu mesmo, até pouco tempo atrás, usava as milhas de uma maneira muito básica. Eu basicamente concentrava os meus gastos no cartão de crédito, acumulava milhas. Sempre que possível, eu usava lojas virtuais para fazer compras online, para acumular mais pontos. E aí, quando eu tivesse um número grande de milhas, eu simplesmente pegava e emitia uma passagem e fazia uma viagem de graça. Era a maneira que eu fazia e não me exigia praticamente nada de esforço. Mas aí eu comecei a estudar um pouquinho mais e eu vi que com um pouquinho mais de esforço, tu consegue fazer operações muito interessantes. E tu começa a enxergar milhas
como dinheiro em potencial. E eu mostro lá no meu curso Investidor Completo que tu não precisa ficar obcecado por milhas. Na verdade, eu não acho que operações com milhas devem ser a tua renda principal. Elas são algum complemento que realmente podem dar uma pimentada na tua reserva de emergência, como eu vou te mostrar aqui agora. E a operação mais simples que existe é que de tempos em tempos aparecem compras promocionais. Tu pode comprar milhas pagando um valor muito menor do que normalmente elas custam. E aí simplesmente depois tu põe essas milhas para vender. Eu vou mostrar aqui agora para vocês com essa promoção que aconteceu agora no dia 16 e 17 de maio, que foi uma promoção da Latam. Então essa promoção ela oferecia até 63% de desconto na compra de pontos para quem era Clube Latam. Ah, Felipe, mas eu não sou Clube Latam. Tudo bem, eu também não era. Eu simplesmente fui lá no site e assinei. Ah, Felipe, mas esses clubes não custam dinheiro? Sim, custam, mas eu vou mostrar para vocês que mesmo assim, tu pagando para assinar esses clubes, tu vai fazer as operações e no final tu vai ficar com lucro. Como vocês podem ver, eu me loguei no site e eu podia comprar até 999 mil milhas. Com o desconto que estava sendo aplicado por eu ser do Clube Latam, eu pagaria o valor de R$ 25.874 com 10 centavos. Mas calma que tu não precisa pagar isso à vista. Eu podia parcelar, como vocês podem ver, em até 10 vezes. Então dava parcelas de R$ 2.874 com 90 centavos. E aí depois tu entra num site para vender milhas. Eu geralmente uso aqui o Hot Milhas. E aí eu pedi para ele cotar, eu botei aqui meu e-mail, pedi para ele cotar, botei a quantidade de milhas que ele queria comprar. Antes estava aparecendo 999 mil aqui, agora não está aparecendo quando eu estou gravando para vocês. Mas ele antes estava liberando para comprar 999 mil milhas e estava dando esses valores aqui, ó. Então, se a gente olhar aqui pelos valores que eles apresentaram na tabela, a gente vai ver que para 90 dias eles estão pagando o milheiro em 27,80. É só tu pegar o valor que eles estão dizendo que vão pagar para 90 dias, que é esse valor aqui, dividido pela quantidade de milhas. E eles estão pagando esse valor aqui, multiplicando por 1000, né? Porque é sempre por 1000 milhas, estão pagando 27,80 para te pagarem o valor em 90 dias. Eu já vi chegar esse valor até mais de R$28. Esse valor ele oscila com as condições de mercado. Como tem muita gente vendendo, o valor acaba caindo. Por isso é bom lembrar que os valores que eu vou te mostrar aqui são se tu quisesse garantir essa venda já hoje. Se tu pudesse esperar, se tu tivesse mais caixa para esperar para fazer essa operação, possivelmente tu poderia conseguir um lucro até maior. E antes de eu te mostrar o resumo da operação, te falar dos riscos dela, porque alguns riscos ela tem, e também te mostrar um bastidor da vida real, eu queria te pedir. Se está gostando do conteúdo, clica para se inscrever no canal. Se você se inscrever e compartilhar esse vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. E eu tenho certeza que esse vídeo é um assunto que interessa muita gente, porque quando eu falei sobre isso lá no meu Instagram, muita gente ficou interessada e ficou me perguntando mais sobre. Então, obrigado pela ajuda e vamos dar uma olhada na planilha que eu montei aqui para explicar essas operações para vocês. Então aqui, ó, vamos se concentrar só nesses valores aqui, ó. O valor da compra das milhas totais, aquelas 999 mil milhas, era esse valor aqui, como eu mostrei para você. Então o lucro é esse valor menos esse. Se a gente fosse fazer um cálculo mais superficial de retorno, que não considera o prazo do investimento, eu faria o lucro sobre o capital investido, que daria um retorno de 7,34%. em apenas 90 dias. Mas olha que sacada, tu não precisaria ter todo esse caixa para fazer a sua operação, porque tu parcelou a compra. Então, tu precisaria pagar 3 parcelas do cartão, é por isso que tem essa fórmula aqui com 3, para aí receber o valor da venda. Aí depois tu recebeu o valor da venda, tu pode até botar esse valor rendendo ali num local seguro, pós-fixado, que renda 100% CDI. Eu montei uma caixinha até do Nubank para isso, porque fica mais bonitinho lá, mas eu também tenho outros lugares que rendem esse valor, mas tu pode deixar esse valor lá quietinho, e aí sempre que tu precisar para pagar essa fatura, tu pode ir lá e pagar a fatura do cartão. Daqui a pouco, se tu tem algum problema de limite com o cartão, tu vai lá, entra em contato com o banco e fala que tu quer antecipar as parcelas. Aí tu vai perder um pouco da remuneração desse dinheiro que poderia estar rendendo ali num CDI 100%, mas como o capital investido não é muito, não ia dar tanta diferença, e aí tu poderia recuperar o limite do teu cartão caso esse seja um problema para ti. Mas então, se a gente considerar, não acho absurdo pensar dessa maneira, mas eu entendo que tem a gente que pode criticar, pode dizer que eu estou apelando, por isso eu mostrei das duas formas. Mas se eu considerar que para fazer a operação, realmente eu só preciso caixa para 3 meses, esse seria o valor aqui para realmente fazer a operação. Se eu fizer esse valor aqui de lucro sobre o caixa que efetivamente tu precisava ter para fazer a operação, dá esse retorno aqui de quase 25% em apenas 90 dias.
É um excelente retorno. Se eu fizesse a venda em 150 dias, aí eu precisaria ter um pouco mais de caixa para aguentar a operação. Eu ia precisar ter ali, para pagar quase 13 mil reais guardados para pagar as parcelas até eu receber esse valor da venda após 150 dias. Aí o lucro já vai para R$ 3.227,44. O retorno, se a gente fizer daquela maneira, vai praticamente a 12,5%. E se a gente considerar apenas o retorno sobre o caixa necessário para a operação, é um retorno de quase 25%. Ah, Felipe, mas isso fica muito pesado para mim, eu não tenho limite, ou não tenho esse valor aqui disponível para fazer a operação. Como eu falei, o passo a passo é o mesmo, é só tu fazer de forma proporcional. Se tu fosse fazer a compra de 700 mil milhas, o valor total para a compra ia ser de R$ 18.130. E aí, o caixa necessário para a operação só ia ser ali um pouquinho mais de R$ 5 mil. Então é bem diferente do caixa necessário para as operações que eu mostrei anteriormente. E o retorno que tu conseguiria sobre o caixa necessário para a operação também fica ali na casa dos 25%. Tá, Felipe, mas acho que tá esquecendo na hora de mostrar esse lucro os custos que tu vai ter com a assinatura do Clube Latam, por exemplo. Calma que eu já vou mostrar para vocês. Vamos dizer que tu assine o Clube Livelo, o básico, e o Clube Latam também o mais básico. O valor mensal que tu pagaria seria ali R$ 84,80, o que daria um prejuízo anual de R$ 1.117,60 no final do ano passado. E eu tinha tido um lucro com essa operação de R$ 2.310,56. Então o lucro que eu tive na última operação, nos últimos 12 meses, ele já pagou os custos de um ano de assinatura dos dois clubes. Então, a operação que eu estou mostrando aqui para vocês nesse vídeo, todo o lucro seria realmente lucro, porque os custos da assinatura já foram descontados na operação anterior. E lembrando que ao ser Clube Latam, tu vai ganhar milhas todos os meses, que aí depois tu pode acumular, vender, trocar por passagens. Também tem esse benefício que não está sendo considerado nesse cálculo. Mas agora tu pode estar pensando, Felipe, mas tá parecendo bom demais para ser verdade. bom, então, como eu sou sempre transparente com vocês, eu quero que vocês fiquem bem cientes das limitações e dos riscos dessa operação. Primeiro, como eu já falei para vocês, não dá para fazer a todo momento, porque essas promoções não aparecem a todo momento. Mas eu, que fico olhando esse mundo de milhas bem de leve, com certeza eu conseguiria achar entre 3 e 5 oportunidades dessa por ano. Daqui a pouco, se tu tá vendo aí esse vídeo, tu é mais encarnado nesse mundo de milhas, tu vai achar, meu Deus, tu tá falando muito baixo, daria para achar muito mais oportunidades. Mas, de novo, eu tô jogando bem baixo, porque eu tô contando que é uma pessoa que não vai ficar ativamente buscando essas operações todos os dias. Mas então não dá para fazer sempre, e também existe uma limitação que a Latam coloca, que tu, por ano, só pode emitir passagens para até 24 CPFs diferentes. Daqui a pouco, se tu vender muitas milhas, em algum momento tu vai estourar esse limite, e aí daqui a pouco tu vai ser limitado de fazer essa operação, pelo menos dentro da Latam, por causa dessa limitação de CPF. Aí tu teria que fazer por outra companhia se aparecesse outra oportunidade. Mas geralmente, pelo que eu tenho visto, as oportunidades da Latam acabam sendo mais lucrativas. Claro que tu tem que saber que essa venda de milhas não é coberta por nenhum seguro. O fundo garantidor de crédito não vai te cobrir caso dê algum problema nessa operação. Então, se daqui a pouco a Hot Milhas ela quebrar, ou ela fizer uma falcatrua e ficar com o teu dinheiro, realmente existe o risco de perda do capital envolvido na operação. Até o momento ela sempre pareceu uma empresa confiável, muita gente usa, mas claro que a gente não pode dizer que o risco disso acontecer é zero. Sempre existe essa possibilidade, por menor que eu acho que ela possa vir a ser. Só que também por não ser uma empresa aberta, não tem nem como olhar as demonstrações contábeis da empresa para verificar como é que está o balanço dela, se ela está dando lucro ou se ela está dando prejuízo. Mas então um dos riscos que tu tem que ficar cientes, e eu acho que para diminuir um pouco esse risco, o que tu pode fazer é não usa toda a tua reserva de emergência para fazer esse tipo de operação. Tem que ser uma parcela da tua reserva de emergência, porque aí caso tu tenha um prejuízo, não vai te deixar totalmente descapitalizado. E só lembrando que se daqui a pouco der algum problema, der alguma falcatrua, mas tu ainda tiver as milhas na tua conta da Latam, tu ainda pode tentar vender essas milhas de forma particular. Muitas vezes tu vai conseguir valores muito mais lucrativos, apesar de inicialmente dar um pouquinho mais de trabalho. Mas imagina se tu é aquela pessoa da família que consegue para os outros sempre emitir passagens de forma mais barata. Com o tempo, naturalmente as pessoas já vão vir cotar passagens contigo sem que tu tenha que fazer nada. E por fim, eu vou confessar para vocês que eu até pensei em não contar isso publicamente, mas como eu tenho compromisso de ser transparente com vocês,
100%, eu vou contar exatamente o que aconteceu. Vocês viram lá o vídeo da operação que eu gravei a tela durante o processo de compra, e até eu sempre recomendo que vocês gravem qualquer tipo de operação de compra com cartão de crédito pela internet, porque se tiver algum problema, aí tu tem facilmente como comprovar que não foi tu que fez o erro. E aí isso depois pode te ajudar a conseguir garantir os teus direitos. Mas o que aconteceu? Na verdade, essa operação, que era para ser real, eu acabei não conseguindo fazer. Algum problema técnico me ferrou. Eu tentei fazer a compra a primeira vez e aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp de confirmação de segurança. Eu disse que era uma compra minha e aí ele disse para eu refazer a compra. Aí eu tentei refazer, não deu, a compra foi cancelada. Troquei o cartão, troquei para Master, fiz a compra, foi cancelado novamente. Liguei para a central de cartões, porque eu realmente, um lucro de 3 mil reais ali não é de se jogar fora. Fui atendido por um robô que era o robô mais burro da história. Sério, teve uma hora que ele falava assim: se tu quer atendimento pro teu cartão Visa Tecli 1, se quer atendimento pro teu cartão Master Tecli 2. Eu teclava 2 e o robô dizia: não entendi essa opção. Aí realmente ficou difícil. Aí eu lembrei que existe a opção de tu criar um cartão virtual lá dentro do aplicativo e teoricamente o banco entende como um cartão mais seguro, já que ele foi gerado dentro do aplicativo e tem a opção de ser cartões de uso único. Então tu usa uma vez e depois ele não vale mais. Fiz essa compra usando esse aplicativo, parecia que tinha dado certo, porque eu recebi uma mensagem SMS dizendo que a compra tinha sido aprovada e eu entrei lá no site do banco para ver onde estava mostrando aquelas compras canceladas com risquinho e naquele momento, no último cartão, esse cartão virtual não estava mostrando com risquinho. Então eu entrei lá e meio que comprovei que a compra tinha sido feita. Só que na verdade eu fui completamente enganado. No outro dia eu cheguei lá e vi que a compra tinha sido cancelada. Tentei argumentar com o gerente, tentei ligar para o operador de cartão, eles alegaram que não foi problema de questões de segurança, foi algum problema técnico de demora, até poderia ser causado pelo site da Latam, que realmente às vezes dá uns bugs, mas assim, nada me tira da cabeça que eles viram aquela transação meio suspeita e aí para a bandeira de cartão de crédito é muito mais confortável. Não deixa fazer essa compra, depois deixa o cliente correr atrás para tentar fazer a compra de novo. Só que no meu caso, como era o último dia da promoção, eu não consegui fazer a compra nas mesmas condições. Então, apesar de essa ser uma operação que poderia ser 100% real, o cartão me ferrou, mesmo eu tendo limite, e eu não consegui fazer essa operação. Então isso é algo que pode acontecer ao longo do tempo e o aprendizado que eu tirei dessa experiência é: nesse tipo de promoção, não deixa para fazer no último dia. Geralmente essas promoções têm no mínimo 2 dias de prazo, então assim, faz imediatamente assim que ela sair. Para uns 10, 20 minutinhos é o suficiente para tu fazer essa operação, que aí a probabilidade de tu ter dor de cabeça e descobrir que ela não foi feita diminui bastante. E aí, o que tu achou da reserva de emergência acelerada? Tu acha que tu tem um nome melhor? Se tu estiver se sentindo criativo, deixa aqui nos comentários. E fala também o que tu achou dessa estratégia. No meu curso Investidor Completo, além de eu falar sobre diferentes estratégias de investimento, eu classifico os investidores em 3 tipos, porque as pessoas têm perfis de investimentos diferentes e é importante elas entender a estratégia adequada para o perfil dela. Eu ainda coloco esses conhecimentos lá no curso que não são propriamente de investimentos, mas que te ajudam a atingir os teus objetivos financeiros de forma mais rápida. Compartilhe esse vídeo, lembre-se que investir é preciso, um grande abraço e até a próxima.